Robson Santos falando aqui e hoje eu vou falar de pintura de tatuagem. Instagram, Tatuagem Transformação e Robson Santos Tatus. Quando a gente fala em pintura de tatuagem, são três as principais coisas que a gente vai ter que pensar: tinta de tatuagem, agulha e máquina de tatuagem. Eu vou falar de cada uma delas nesse vídeo. As tintas de tatuagem. Cada tinta de tatuagem ela tem uma composição que é feita pelo pigmento e pelo veículo. E cada pigmento tem um nome na indústria, que chama Color Index. E se você... Aqui eu separei os pigmentos principais. Se você pegar um tubinho de tinta, você vai ver que tem um númerozinho que é o Color Index. Então, o Color Index, o pigmento do preto é o 77266 e assim por diante. O do branco, 77891, do amarelo, do laranja, do vermelho, do magenta, azul, verde e violeta. Ó, tá aqui, anotei aqui para vocês. Mas por que é importante a gente saber isso? Porque existem pigmentos que são base de todas as nuances e todas as variações de cores. Então, a gente tem um pigmento aqui azul. O Color Index dele é o 74160. Então, quando a gente quer... O azul, esse azul base, ele é o azul naval, azul bem intenso. Então, quando a gente quer um azul clarinho, então a gente vai misturar o branco junto com o azul. Então, se a gente pega uma tinta de um tom que não é puro, ele vai estar ali, Color Index, e todas as numerações de pigmentos que tem para formar aquela tonalidade de tinta. Então, é legal a gente saber isso para a gente saber como é que a gente está usando os nossos pigmentos, as nossas tintas, enfim. E a partir dessas misturas a gente vai chegar numa infinidade de possibilidades. Então, sei lá, o cinza vai ser o preto e branco, daí vai ter cinzas tonalizadas, que vai ter preto e branco, laranja, azul, enfim. Estudem essas composições para vocês saberem como é que funciona os pigmentos de tatuagem. Então, às vezes a gente não tem todo um set de cores de tatuagem, e às vezes a gente quer um marrom diferente, um verde diferente. Então, vai lá, descobre qual é a mistura daquele marrom que você quer e pode pegar essa tabela como base para misturar os pigmentos. Passando a parte de tintas, a gente vai para agulhas. Então, vamos pensar em agulha como uma ferramenta para pintar. No outro vídeo, eu já falei sobre traço. Então, eu falei que os modelos de agulhas que tem existentes no mercado, Magnum Round, Round Liner, Round Shader, que é a bucha, todos dá para fazer traço, bem como todos esses modelos a gente consegue pintar. Mas vamos acompanhar o raciocínio comigo. Se você vai pintar uma parede, e você usar um pincelzinho muito pequenininho, sei lá, um pincel de pintura em tela. Se você for pintar uma parede grande, e você vai precisar de muito mais trabalho do que você pegar uma brocha e pintar a parede toda. Então, com a parte de agulhas é a mesma coisa. Se você pegar uma agulha RL, lembrando que a RL é aquela fechadinha. Então, se você pegar aquelas agulhinhas fechadinhas e você for fazer uma pintura de uma área grande,
é possível que em algum momento a gente não feche ali aquele bloco de pintura. Então, a probabilidade é que vai ficar falhas. Então, poxa, se você está fazendo uma tatuagem, você pega o traço, a máquina de traço e faz lá o traço, e se você vai pintar com ela, você tem que tomar cuidado, porque é provável que se você for pintar uma peça muito grande e você quiser pintar de uma forma sólida, de uma forma que a tatuagem fique bem homogênea, então vamos escolher as outras agulhas. A Magnum Round é aquela que tem as pontinhas assim. A Magnum é aquela que tem as pontinhas retas, todas as agulhinhas estão alinhadinhas. A Magnum Round é aquela que no meio ela vai ter um abaulamento. Lembrando que quando a gente vai tatuar a pele vai deformar. A Magnum Round vai pegar e vai preencher todos esses espaços e não vai marcar os cantos. Mas para pintura, em especial para pintura, é legal usar a Magnum reta, porque a gente pode chegar, sei lá, vai ter um desenho ali que tenha um cantinho. Então a gente vai com o cantinho da Magnum e vai conseguir pintar bem entre a forma e a linha. Porque um erro muito comum quando a gente está começando a tatuar, e enfim, depois também, a gente vai pintando, a gente tem uma movimentação mais rápida de mão e nos cantinhos fica falha. Tipo, a gente tem o traço, a gente fica um espacinho e depois vem a pintura sólida. Então, a agulha Magnum reta, ela vai conseguir chegar melhor nos cantinhos. Já falei da Magnum, da RL, né, de traço, mas tem uma outra configuração de agulhas, que é a bucha, que ela é feita para pintura. Elas são agulhas que vão ser retas também, só que a configuração dela é como se fosse um pincelzinho pequeno. Então, se a gente tem uma tatuagem pequena, a gente pode usar ela para fazer os cantinhos. A gente pode usar ela para pintar os cantos. E qual é a diferença da Magnum para essa daqui? É a pressão que ela vai exercer na pele. Então, uma Magnum com mais quantidade de agulhas, ela vai precisar de muito mais força para penetrar a pele. A bucha, ela já vai estar mais concentrada, então a pele vai oferecer menos resistência quando a gente vai fazer a pintura. Outra coisa que é importante para pensar é o diâmetro das agulhas. No diâmetro das agulhas, a gente tem que pensar o seguinte: como é que funciona a tatuagem? Quando a gente vai pigmentar, a agulha não injeta o pigmento dentro da pele. A agulha abre um buraquinho, então a tinta flui para dentro. O que é importante, o que a gente tem que pensar do diâmetro das agulhas e da ponta das agulhas quando a gente vai pensar em pintura? Se a gente está fazendo uma pintura sólida, a gente quer o buraquinho da pigmentação maior para entrar mais tinta e, consequentemente, uma tinta mais líquida, ela vai fluir de uma maneira melhor. Quando eu comecei a tatuar, tinha muito mito, assim, tinta boa é aquela tinta grossa é que tem muito pigmento. Se a gente for pensar logicamente, quanto mais grossa, quanto mais densa for a tinta, não quer dizer que ela tenha mais pigmento, quer dizer que precisa abrir um diâmetro de furo ali na pele maior para aquela tinta conseguir entrar. E então quando a gente vai escolher
uma agulha para pintura sólida, que é aquela que é para preencher tudo, é para preencher o tribal, é para preencher as cores. A gente tem que pegar uma agulha mais grossa e com uma ponta menos fina, né? Digamos que aqui esteja a agulha. Se a gente pegar uma ponta muito comprida, vai entrar só um pedacinho da ponta na pele, né? E a gente vai ter aqui um buraquinho bem pequenininho. Se a gente pega essa mesma agulha e a ponta dela fecha mais abruptamente, o buraquinho que vai gerar aqui vai ser bem maior. Mesmo o mesmo diâmetro de agulha vai dar o buraquinho, o resultante ali da perfuração da agulha vai ser diferente. Então a gente tem que procurar uma agulha short taper, ponta curta, para a gente conseguir uma pigmentação mais fácil. Tem como fazer com a outra? Tem como fazer com a outra. Tem como fazer qualquer coisa de todas as formas. Não existe regra na tatuagem. Mas a gente tem que sempre pensar, sempre tem que pensar logicamente. Se o buraquinho for menor, a gente vai gastar mais tempo até preencher toda aquela área, porque vai ficar menos buraquinhos ali naquela área, e se os buraquinhos forem maiores, a gente já vai preencher de maneira mais efetiva, né? Então, na parte de agulhas, é basicamente isso que a gente tem que pensar quando a gente está pensando em pintura de tatuagem. O terceiro ponto, quando a gente está falando em pintura de tatuagem, é a máquina. A máquina. Primeiro é a velocidade da máquina. Como eu expliquei no traço, se a gente tem um movimento de mão muito rápido, a gente pode aumentar a velocidade da máquina e fazer esse movimento muito rápido. Na pintura, a gente não consegue acelerar o processo. Eu particularmente consegui tatuar mais rápido quando eu diminuí a velocidade da máquina. Porque como é que funciona? Quando a gente pega e coloca uma velocidade alta, a tinta não tem tempo de ir até a pele e voltar, ela já vai fazendo, digamos que uma sombra ao invés de pigmentar. Então quando a gente diminui a velocidade, a gente consegue fazer uma pigmentação mais sólida. Então consequentemente eu vou diminuir a velocidade da máquina e vou conseguir aumentar a velocidade da pigmentação. Eu particularmente prefiro máquina rotativa. Separei aqui. Essa máquina aqui é um modelo Transverse Nano. Ela é uma máquina muito leve e para pintura ela funciona muito bem. Outra máquina que eu gosto é a PEN. Eu gosto principalmente da PEN porque o peso dela é como se fosse uma caneta, como se a gente estivesse segurando uma caneta. Então a mobilidade da PEN ela é muito boa e a pigmentação também é muito boa. E a diferença das máquinas de bobina é que quando a voltagem na bobina aumenta ou diminui a força. Na máquina rotativa, ela aumenta e diminui a velocidade, o que torna a máquina da bobina, a máquina rotativa mais versátil. Com a mesma máquina a gente consegue fazer mais variações de traço, de pintura com a mesma máquina, né? Então, eu particularmente só uso rotativa, já fazem muitos anos que eu prefiro a rotativa tanto para traço quanto para pintura. A outra coisa que é importante é a movimentação. A movimentação
da máquina é mais ou menos como a pintura do lápis de cor. A gente aprende desde pequeno que a gente tem que pintar sempre do mesmo jeito. Na tatuagem não é diferente. Se a gente começou a fazer bolinha na pintura e daqui a pouco começa a fazer assim, se ficar uma falhinha, na verdade quando tiver pronta a tatuagem e cicatrizada, possivelmente a gente vai ver que tem diferenças ali onde a gente pegou, usou bolinha, onde a gente fez assim. Então, se a gente optar pela movimentação de circular, então começa a tatuagem circular e, poxa, pinta toda a área. Eu particularmente acho que o movimento para frente, eu estou aqui com a agulha de Magnum, sempre indo para frente, ela vai ser mais efetiva e vai marcar menos do que essa movimentação em bolinha. Outra coisa que é bem importante quando a gente está pintando uma tatuagem, é o tempo para fechar o poro. Uma coagulação normal demora em torno de 5 minutos para acontecer. Então, quando a gente vai trocar de cor, a gente está usando uma cor, a gente sela com uma vaselina e espera pelo menos ali uns 5 minutinhos para a pele selar. Porque se a gente pega e pinta com uma cor normalmente a gente faz a pintura de cores mais escuras para mais claras. Não é uma regra, eu já vi tatuadores tatuando com branco antes de colocar o preto. Mas eu particularmente prefiro trabalhar primeiro os tons escuros, para depois os tons médios e depois os tons claros. E respeitando esse período. Fez uma parte da tatuagem, passa a vaselina, espera alguns minutinhos para a pele fechar, para a pele coagular. Quando a pele está coagulada, quando tem essa proteção natural, o corpo libera exudato, que é aquele plasma. Não chega a ser sangue. Quando a gente tatua direitinho, não chega a sair sangue da tatuagem, sai aquele plasma. Então aquele plasma vai secar e tem como progredir com a tatuagem e ficar a tatuagem perfeitinha ao final do processo, né? Então, se a gente utilizar esse processo, esperar cicatrizar, esperar fechar o poro, vai dar tudo certo na pintura da tatuagem. Uma das coisas que quando eu comecei, eu vi um tatuador que tinha uma pintura muito diferente daquilo que eu via de tatuagem. E daí eu fui num workshop dele e daí ele fazia a tatuagem de uma maneira que era muito diferente do que eu tinha aprendido. Eu tinha aprendido que a gente traçava a tatuagem, pintava a tatuagem, ou traçava, colocava sombra e pintava. E terminou. Mas ele fazia o seguinte, ele trabalhava com camadas, com layers. Então, ele tinha uma área que ele ia trabalhar, né? Ele vinha com a agulha, digamos que ele abria a pele. Não era uma pigmentação sólida, não era uma pigmentação que fechasse ali todos os espacinhos. Então, teria alguns espacinhos que não estavam pintados, né? Então, digamos que aqui vai ter 30% de pigmentação na pele. E daí depois ele vinha para uma segunda camada, e daí ele pintava de novo aqui, e depois ele vinha numa terceira camada e pintava tudo de novo aqui. E adivinha, eu testei isso e foi tenebroso, porque quando a gente trabalha várias vezes em cima da pele, a gente tende a machucar a pele. A gente abre a pele, então o corpo já começa a cicatrizar. A gente vai pegar e vai pintar de novo em cima,
onde já está machucado, onde está acontecendo o processo de cicatrização. Então é muito mais dolorido para quem está sendo tatuado, e o resultado depois dessa cicatrização é muito mais, forma mais casca, é mais difícil de tratar essa tatuagem. O corpo a gente vai lesionar mais a pele, então por isso que essa forma é uma forma que eu não gosto. Eu prefiro trabalhar, coloca ali, define o que tu vai, se aqui tem uma cor, pinta até que preencha aquela cor. Se no resto tiver outra cor, aqui a pele aberta, vai lá e pinta da outra cor. Então deixa tudo certinho no seu lugar. A gente pode, como eu falei antes dessa diluição, a gente não precisa em todos os momentos pintar com o máximo de pigmento que a pele suporta. Então a gente pode fazer uma diluição, como se a gente estivesse sombreando com as tintas coloridas. É uma coisa que funciona. O pessoal usa muito isso na aquarela. Eu particularmente gosto de trabalhar na diferença de tons e não na diluição, porque na diluição a gente vai ter um pigmento na hora e depois de cicatrizado a gente vai ter o resultado final daquele pigmento. Pensando que tem tonalidades que elas são mais intensas, vai funcionar melhor, mas se a gente pegar um pigmento que ela não gera tanto contraste com a pele, digamos que um laranja, um amarelo, se a gente fizer a diluição do laranja, a diluição do amarelo, ela não vai ficar ela não vai ficar forte depois. Então na hora fica super bom, porque tem ali, a tinta tá para fora, a tinta tá na superfície da pele, mas depois de cicatrizado não fica tão legal. Quando eu opto por fazer uma tatuagem colorida, eu gosto de trabalhar no 100% a pele. Eu gosto de trabalhar fechando todo o espaço que tem na pele. Eu não gosto de deixar uma diluição de tinta dentro de uma tatuagem colorida. Mas enfim, tem também, falando de diluição e de concentração de pigmento, a nossa pele tem ali um limite que ela tolera o pigmento. É muito comum que quando a gente coloca muita pigmentação, depois que a pele cicatriza, ela fica com uma textura diferente. Isso trabalhando da forma correta, sem machucar a pele. Então não adianta a gente pegar e colocar pigmento de mais nem de menos. Tem o ponto certo. Como é que a gente chega no ponto certo? Quando a pele está íntegra, quando a gente vai tatuando lá e não machuca demais, também não machuca de menos, isso é uma coisa que vem com a prática, não tem como falar. Com a prática a gente vai pegando, a gente vai vendo que se pigmentar demais, a pele vai começar a machucar, então ela vai ficar como se tivesse lixado ela fica mais com aspecto de aspereza. Então, quando chegou nesse ponto, passou e machucou demais. Às vezes, o que acontece é que a gente tem um batoque de tinta, né? E a gente coloca a tinta ali. E a gente pega a tinta com a biqueira, tatua, pega com a biqueira, tatua, pega com a biqueira, tatua. E a gente vai tatuando às vezes 30 minutos, 40 minutos, e aquele nível de batoque não baixa. E por que ele não baixa? O pigmento é uma coisa super concentrada. Só que quando a gente chega aqui com a biqueira, a gente leva a tinta, mas no processo de tatuar vai sair plasma, vai sair um pouco de sangue, e isso vai para a biqueira. E daí a gente tira a tinta e coloca
coloca o material orgânico do cliente naquele batoque. Então é legal. Como é que a gente faz para evitar isso? Tem lá o batoque, pega um copinho d'água, coloca lá, pega a tinta, tatua, limpa a biqueira, limpa no papel, deixa a biqueira limpinha e coloca lá de novo. Isso vai evitar de machucar muito a pele, porque no momento que a gente pega, faz isso, usa a tinta pura, a tinta limpa, a tendência é que ela não vá diluir aqui com o plasma, com o material orgânico do cliente. Então a tendência é que a gente consiga fazer uma pigmentação muito melhor. Uma coisa legal é isso aqui as pessoas, os tatuadores não sabem, normalmente não sabem, mas as terminações nervosas, dá para estudar, e elas têm um movimento que é mais ou menos assim. Eu já testei com alguns clientes, e quando a gente tatua com a máquina inclinada para cima, ó, aqui está a mãozinha do cliente, né, os dedinhos, e quando a gente tatua assim, o cliente tende a sentir menos dor, porque a agulha vai entrar entre as terminações nervosas. Quando a gente tatua nesse sentido assim, a gente corta as terminações nervosas. É quase imperceptível, mas é legal saber disso, né? Poxa, se o cliente está sentindo muita dor, vamos tentar trabalhar desse jeito. E por que esse jeito é mais eficiente? Por que trabalhando nesse formato é mais eficiente? Digamos que a gente fez um desenho aqui no braço e a gente está pigmentando assim. Então o buraquinho que ficou vai ser assim. Então quando a gente vai limpar a tatuagem, a gente vai evitar de machucar mais a pele. Digamos que aqui tem um monte de buraquinho, e se a gente pegar e fizer assim, se a gente limpar nesse sentido, vai ser mais, a gente vai pegar e vai tirar a tinta de dentro. Assim não, assim a gente tende a fechar aquele buraquinho. Então isso vai fazer com que, limpando desse jeito, vai fazer com que a gente sele a pele de maneira mais eficiente. Então vai fazer com que isso seja com que essa pintura fique mais limpa e tudo fique mais legal. Por favor, tenham cuidado para limpar. Uma das queixas maiores dos clientes é o papel. Então, poxa, sempre que você for limpar, ao invés de pegar e lançar a água direto na pele, coloca a água no papel e limpa, porque quando a gente pega e coloca a água no papel, ele fica mais macio e daí é melhor para limpar. Aqui chegou uma parte bem importante e já estamos chegando no final deste conteúdo. Bloco de pintura ou degradê. Eu falei antes ali do 100% de tinta, né? Não é nem para menos, nem para mais, é a quantidade certa. Então, como é que a gente faz o bloco de pintura? A gente vai lá e coloca a tinta uniformemente, sem machucar, em todas as áreas e não deixa nenhuma partezinha em branco. Como é que a gente faz isso de maneira mais efetiva? Diminuindo a quantidade de agulhas. Lembrando que na física lá, a área é inversamente proporcional à pressão. Então, quando a gente tem um grupamento menor de agulhas, a gente vai conseguir acessar ali a pele, a gente vai conseguir penetrar a pele com aquele grupamento menor de agulhas. Então, se a gente usar menos agulhas, se a gente usar uma bucha, ela vai fazer mais pressão
E se a gente usar uma Magnum muito maior, a pele vai resistir mais. Então, quando a gente quer chegar numa pintura mais profunda, a gente vai lá com a agulhinha de bucha, ou então com menos agulha, sei lá, com 7, 9 Magnum, a gente vai conseguir ser mais efetivo na nossa pintura. E o degradê? Como é que a gente faz o degradê? Como é que a gente passa de uma cor X para uma cor Y? Uma das formas que eu vou falar aqui é assim. Aqui, deixa eu pegar mais uma canetinha. A gente tem que saber qual é o espaço que a gente vai querer de transição de uma cor para outra. Eu selecionei aqui vai ficar blocado de azul, então aqui a gente vai pintar 100% de azul. E aqui a gente vai gradualmente diminuir essa cor. E a gente vai fazer isso com o vermelho. A gente vai chegar no 100% aqui. Digamos que aqui tem 100% de vermelho, aqui tem 100% de azul, aqui vai ter 80% de azul, aqui vai ter 20% de azul. Então, aqui a gente vai preencher com os 80% que falta e aqui com os 20% que falta. Isso vai fazer com que a gente tenha uma transição suave. A gente pode pegar e aumentar essa transição, diminuir essa transição e vai ter o 100% de pigmentação em todos os momentos da nossa tatuagem colorida. E é isso, pessoal. O que a gente precisa... Eu falei basicamente o que a gente precisa saber para pintar a tatuagem. Obviamente, dá para explorar cada um desses tópicos que eu falei aqui. E existem muitas outras possibilidades que não tem como passar só num vídeo. A prática vai levar à perfeição. O próximo conteúdo que eu vou falar vai ser o desenho na tatuagem. O desenho, como é que se comporta o desenho na tatuagem, como é que é o pensamento de desenho na tatuagem, essa formatação, essa percepção de como é que se dá essa leitura do desenho de uma plataforma para a plataforma da pele. Eu fiz um grupo no Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo e eu vou deixar também o link do meu Instagram e do Instagram que eu fiz justamente para falar sobre tatuagem, para falar sobre técnicas de tatuagem. Então lá eu vou postando todo dia alguma dica no meu grupo de Telegram também, em formatos diferentes. Se você gostou, me ajuda a compartilhar esse vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas. Segue lá o canal e é isso aí. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu, até a próxima!